I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me all my days. I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. I will sing. Sem mais delongas, abra a sua Bíblia em Neemias capítulo 2, versículo 17. Quem está com vontade de ouvir a palavra do Senhor, diga amém. Quem já está quase a dormir, diga aleluia. É, exatamente. Então desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Neemias capítulo 2, versículo 17. E hoje eu gostaria de ministrar sobre o tema a certeza da vontade de Deus. Diga assim comigo, a certeza da vontade de Deus. É bom que nós tenhamos a certeza da vontade de Deus nas nossas vidas. Quando normalmente associamos a vontade de Deus às nossas vidas, associamos como algo que nos apraz, ou algo que nos convém, ou algo que seja até mesmo o melhor para a nossa vontade, não é? É da vontade de Deus. Então eu acho que é algo bom, algo que vem de acordo ao meu desejo. Não, eu tenho que fazer a vontade de Deus, porque muitas vezes achamos que é algo que nos vai ser conveniente e que nos vai trazer algum conforto. Mas não é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Eu quero falar sobre aquilo que é mais importante, independentemente das consequências das quais nós podemos passar aqui nesta terra. Ok? É andarmos de acordo com a vontade de Deus, independentemente daquilo que nós iremos passar aqui nesta terra. Quantos estão a entender o que eu estou a dizer? Independentemente se é a sua vontade ou não, é importante que nós tenhamos a certeza da vontade de Deus. Independentemente de você ir atravessar um vale, independentemente da sua escuridão ou dos inimigos que possam vir pela sua frente, é precioso, é fundamental que você ande de acordo com a vontade de Deus. E que ferramentas a palavra do Senhor nos dá para nós termos a certeza absoluta, analítica, sintética, que é a vontade de Deus. Que ferramentas a Bíblia nos dá, a palavra de Deus nos dá, para que nós tenhamos a certeza absoluta, não é? Eu sinto no meu coração, quem já disse? Eu sinto no meu coração que é esta a vontade de Deus. Quem já disse, meta a mão no ar. 300 mil pessoas, mas está tudo com medo de dizer. Amém? Você já disse, já pensou? Estou a sentir, eu sinto que é da vontade de Deus, mas será que basta nós sentirmos? Será que a vontade de Deus se expressa por um sentimento? Será que foi somente um sentimento? Ou se rege somente por um sentimento? Um cheirinho, não é? Estou a sentir. Não. Um sabor. Ninguém riu estas minhas... Meu Deus do céu. Tenho que melhorar este repertório das minhas... À quarta-feira, meu Deus do céu. Ri agora, porque depois... Será que a vontade de Deus é só quando é um jardim de flores? Será que a resposta, a certeza da vontade de Deus se consegue discernir simplesmente por aí? Será que se trata de um sentimento? Como nós podemos ter a certeza da vontade de Deus? É isso que eu quero falar nesta noite. Diga amém quando estão prontos para isso. Só vou pregar para quem está bem acordado. Olha para mim, olhos bem abertos. Quem está com sono, meu Deus do céu, assista depois online, no YouTube. Mas agora vou pregar para quem está mesmo atento, para quem quer mesmo fazer e andar de acordo com a vontade de Deus. Para aqueles que querem deixar de bater com a cabeça na parede. Quem aqui quer deixar de bater com a cabeça na parede? Quantos aqui estão fartos de cair? Arranhar o joelho? Quantos? Muitos, de certeza. Mas vamos ler o que a palavra do Senhor nos diz. Neemias capítulo 2, versículo 17. Então lhes disse, estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Amém? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Pai, graças te damos pela tua palavra. Ela é santa, poderosa. Ela é espada de dois gumes. Trabalha em nós, Deus, nesta noite. Faz com que nós entendamos, Deus, qual é a tua vontade e como conseguimos ter a certeza da mesma, Deus. Ajuda-nos, ensina-nos, trabalha os nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Que deixemos de ser cegos, negligentes, fracos.
que deixemos de ser cegos em relação à Tua vontade, que possamos andar de acordo com a Tua vontade, Deus, em nome de Jesus. Ensina-nos com a Tua palavra, Pai, a forma de discernir o que é certo e o que é errado. Ajuda-nos a ver o que é o verdadeiro caminho, a verdadeira verdade e a vida, Deus, em nome de Jesus. Que possamos sair hoje da pobreza, do opróbrio das nossas vidas, mental, espiritual, física, profissional, ministerial, em nome de Jesus, matrimonial, em nome de Jesus, Deus. Ajuda-nos a entrar nos Teus caminhos e a andar de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Um amém bem forte, um amém bem pentecostal, irmão. Meu Deus, pregar para uma igreja ensinada, meu Pai do céu, que dificuldade. Amém, glória a Jesus. Eu vou sair daqui edificado, meu irmão. Disse, eu vou sair daqui edificado. Meu Pai, diga comigo, eu vou sair daqui edificado. Nem para dar glória, meu Pai do céu. É difícil assim, meu irmão. Se você tiver a mesma ousadia, a mesma atitude de acordo diante da sua vida, meu Pai do céu, amado. Eu não quero barulho, quero certeza, convicção, vida no culto, vida. Glória a Jesus. Então, como nós sabemos, a nossa vida é tomada de decisões. Você hoje abriu os seus olhos e tomou a decisão de colocar os seus pés no chão. Verdade ou não? Sair daquela cama. Tomou uma decisão de lavar os seus dentes. 3 ou 4. Tomar um banho, um duche. A vida é repleta de decisões. Decisões. Mas existem decisões que são corriqueiras, chamemos-lhe assim, ordinárias, e outras que devem ser extraordinárias. Há decisões que têm que ser ponderadas, refletidas, pensadas, oradas, jejuadas, choradas, clamadas. Quando estão a entender? Há decisões, o simples levantar, o simples lavar o dente, tudo bem, é algo diário. Mas existem decisões que são importantes e que podem definir a nossa vida espiritual, entre outras. Antes de sermos cristãos, nós tínhamos uma vida alheia, que andava talvez ao sabor do vento, ao sabor das nossas ideias e pensamentos e vontades. Mas a partir do momento em que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a partir do momento em que aceitamos o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas, a nossa vida muda. Talvez outrora você fazia-lhe aquilo que era mais aprazível e tudo aquilo que lhe dava mais prazer e vontade de fazer. Mas a partir do momento em que você entra num reino, pertence a um reino, você já não anda de acordo com a sua vontade, ou não deve desejar de andar de acordo com a sua vontade. A oração do Pai Nosso fala, diz, Jesus Cristo nos ensina, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No Sermão do Monte é dada a constituição do reino e dada as características dos seus súbditos, aqueles que iriam pertencer ao seu reino, nós. É-lhes dado as 8 bem-aventuranças e é-lhes ensinado também a oração do Pai Nosso, onde Jesus ensina, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a nossa vontade agora está cativa à vontade de Deus. É desejo do nosso Deus que nós andemos de acordo com a sua vontade, que nós vivamos de acordo com a sua vontade. É a tua vontade, vou pôr assim de uma forma extrema, é a tua vontade que eu ato os meus atacadores hoje, Senhor. Então eu ato ao ponto extremo. É a tua vontade eu comer bife com arroz, Senhor. Então eu como de tal forma, isto só para exemplificar o quão Deus ama que os seus filhos andem de acordo com a sua vontade. Da mesma forma, os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas decisões têm que ser feitas de acordo com a vontade de Deus. Paulo vai dizer, quer vivamos, quer morramos, vivamos para o Senhor. Vivamos para o Senhor. E através desta mensagem de Neemias, no texto de Neemias, vamos ver algumas passagens do livro de Neemias, eu vou mostrar-vos isso. Como é que nós devemos realizar os nossos sonhos?
como é que nós devemos tomar as nossas decisões, como é que nós devemos conduzir estas vidas aqui que ainda permanecem aqui nesta terra. Eu não estou a falar de vitórias, portas abertas. Eu não quero falar sobre isso. Isso é um bem colateral que acaba por surgir sobre as nossas vidas. Mas eu não quero falar sobre isso como o homem da tua vida, a mulher da tua vida, a casa, o carro, não as joias, tudo aquilo. Não, no bom emprego, papéis. Não, eu quero falar sobre simplesmente, puramente, falar sobre a importância de que é andarmos de acordo com a vontade do nosso Rei, soberano e poderoso nosso Deus. Por isso eu quero cativar a tua atenção à mensagem. Não fique desesperado por ir para casa. Eu sei que amanhã muitos vão trabalhar, mas em nome de Jesus você vai cansado, mas vai edificado por esta mensagem. Você pode ir a rastejar para o trabalho, mas você vai ser abençoado por esta mensagem. Você pode ir de olho fechado para o trabalho, mas esta mensagem vai tocar o seu coração e vai mudar a sua vida em nome de Jesus. Todas as decisões que você tomar vai ser de acordo com aquilo que o Paizinho que está no céu deseja. O que é mais importante? É você ir para casa, para a sua cama descansar, ou receber esta palavra profética sobre a sua vida. Uma palavra que transforma a sua vida, mas mais do que isso, uma palavra que conecta ao coração do Senhor. Então esteja atento. Você tem sonhos, eu tenho sonhos, todos nós temos sonhos, com toda a certeza temos sonhos a cumprir este ano. Temos sonhos a curto prazo que queremos que se cumpram este mês. Temos sonhos a médio prazo, talvez para o ano, talvez em 2027, ou até mesmo sonhos a longo prazo, daqui a 10 anos. O que você espera da sua vida? O que você quer da sua vida? Como é que você quer ver em sua vida? E todos nós temos isso. Vejamos a exposição do texto. Todos nós sabemos que, ou grande parte nós sabemos, qual era a função de Neemias a quando este texto, copeiro do rei. E o seu irmão Anani chega até ele e descreve a situação em que a sua terra estava. Jerusalém estava assolada e vivia uma grande pobreza, um grande opróbrio. As muralhas haviam sido destruídas, os portões queimados, tudo deitado abaixo, em insegurança, em injustiça, pobreza. Haviam assolado, inundado aquela terra, aquela nação. E havia uma grande importância, urgência em reconstruir aquelas muralhas e levantar aqueles portões, aquelas portas. E Neemias tinha esse projeto, tinha essa missão, esse objetivo. Tal como nós devemos ter muitos sonhos e projetos. E é lícito isso. Provérbios 16:1 diz o seguinte: é da natureza humana fazer planos. Deus colocou, quando nos criou, colocou a capacidade de planear. Fazer planos. É bom fazer planos. Faz parte de nós fazer planos. Mas, também diz o texto, mas a resposta certa, vem do Senhor. Provérbios 19:21 vai dizer: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então é natural, é comum nós fazermos planos, faz parte da nossa natureza termos projetos. E o plano de Neemias era reconstruir Jerusalém. Qual é o teu? Qual é o teu plano? Qual é o teu projeto? Curto, médio, longo prazo? Qual a primeira coisa a fazer para entendermos, para termos a certeza absoluta, sintética da vontade de Deus? De acordo com a palavra do Senhor, é procurar, é irmos atrás, é escavar, é descobrir a decisão e a direção do Senhor. Procurar a confirmação. Como é que eu posso procurar descobrir, escavar a direção e a confirmação? Neemias, no verso 2, ele recebe um diagnóstico do estado de Jerusalém. Mas repara que no verso 4 diz assim: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me. E é algo interessante, porque normalmente se eu disser o irmão X está a ter um ataque cardíaco lá fora, você olharia para mim, um exemplo, e o que é que esperaria de mim? Pastor, vai lá orar, mas eu poderia me assentar primeiro? Como é que você iria reagir? Como negligência?
como falta de uma pessoa insensível. O texto diz que Neemias recebeu a notícia e o que ele fez foi: assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive a jejuar e a orar perante o Deus dos céus e disse: Senhor Deus do céu, Deus grande e terrível, que guarda as alianças e misericórdia por aqueles que te temem e guarda os teus mandamentos. Repara só que Neemias recebe esta notícia e a primeira coisa que ele faz é assentar-se, chorar, lamentar, jejuar e orar. Primeira lição que nós podemos aprender neste ponto: às vezes as nossas reações podem parecer um pouco confusas aos olhos daqueles que ainda não creem, mas talvez sejam as mais certas. E a verdade é que nós queremos assemelhar as nossas decisões conforme aquilo que parece bem àqueles que ainda não creem. Um exemplo: há um motivo de desespero lá fora, como eu disse anteriormente. Talvez aos olhos do mundo, àqueles que não creem, a primeira atitude seria sair daqui já desalmados e ir lá. Mas talvez para mim fosse ajoelhar-me diante do altar e clamar ao meu Deus, ao meu Senhor. Talvez aos olhos do mundo possa parecer loucura. Mas a decisão mais certa talvez seja clamar ao Deus Altíssimo, do qual nós pregoamos e falamos. Neemias foi procurar descobrir a vontade de Deus. Em vez de pegar nas carruagens, desalmadamente, desenfreadamente, cheio de anseio, reagindo por impulso e ânsia, a primeira coisa que ele fez foi procurar descobrir: vou-me sentar, calma, vou chorar, vou me entristecer diante de Deus, vou orar, vou perguntar a Deus em oração e jejum: Deus, esta é a tua vontade, este é o teu querer. É a decisão correta eu sair já daqui hoje, ou daqui um dia, ou 2 dias, e ir acudir os meus irmãos? Será que esta é a atitude certa, Deus, que eu saia já daqui e vá reconstruir a cidade? Será que se Neemias tivesse saído na hora, naquele momento, por impulso, por um sentimento de tristeza, será que tudo tinha corrido como correu? Como muitos de vós sabem a resposta. A primeira coisa que ele foi fazer foi procurar a vontade de Deus. E será que nós, em todos os nossos projetos e decisões da nossa vida, temos procurado saber se essa é a vontade de Deus? Será que nós damos tempo, mesmo que, bem, isto parece ser bom, parece ser correto, vai trazer algum benefício para a minha vida, segurança, estabilidade, vou até ter lucro, vou ser justo, vou ser leal. Mas será que somente basta isso para ser bem aos demais? É suficiente? Será que o nosso Deus não tem uma palavra a dizer sobre as nossas decisões? Será que não precisamos de um amém do Senhor Jesus Cristo? Amém, meu filho, vai. Amém, meu filho, assina. Amém, meu filho, compra. Amém, meu filho, casa. Amém, meu filho, vai, prega. Amém, meu filho, vai para outra cidade, vai para outro país. Amém. Será que não, por muito que pareça bem, será que nós não precisamos de um amém do nosso Senhor Jesus Cristo? Por muito que pareça correto, justo, leal, digno, necessário, urgente, será que nós não precisamos, se andamos, seja feita a tua vontade? Será que nós não precisamos do carimbo da vontade de Deus sobre as nossas vidas? Neemias procurou isso e olha que situação era. Procurou o amém do Senhor Jesus, procurou o amém de Deus, procurou saber se aquilo realmente era a vontade de Deus, estava de acordo com a vontade de Deus. Será que o tempo que ele teve que esperar, escuta, muitas vezes o tempo que estamos em espera é igual a um tempo de possível livramento. Você já pensou que até o resultado final pode ser o mesmo, mas o tempo que você está de joelho no chão o livra de algo que possa acontecer na sua vida? Já pensou? Imaginemos uma viagem, 100 km. Não, vou 200 para que possa chegar mais cedo. Quem já fez isso? Todo mundo já fez. Todo mundo já excedeu o limite de velocidade. Todo mundo já excedeu. Dentro da localidade, fora da localidade, na autoestrada. Todo mundo já excedeu o limite. Quase todo mundo, para que você possa incluir no quase. Repare que, independentemente da velocidade que você vai, o destino é sempre o mesmo. Não muda, pois não? Mas o risco aumenta.
ser multado, acidentes, etc. Talvez se você andar de acordo com a lei, o cão que se ia atravessar, ou o cavalo, ou o javali que se ia atravessar à sua frente, se calhar é evitado simplesmente por cumprir a lei. Mas você decidiu ir mais 10 km/h para tentar chegar mais cedo ao lugar. Não muda nada. Às vezes ir a 150 ou ir a 120, você chega a 5 ou 10. Já vi para o GPS e eu penso assim, mas o que é que eu vim mais acelerado desta maneira? Cheguei mais 5 minutos mais... Cheguei 5 minutos mais cedo, 10 minutos mais... 15 minutos mais cedo. O que é isso? O que é isso? Para os riscos que se correm. Procura a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. Procura orar. Como é que eu procuro a vontade? Como é que eu tenho a certeza da vontade de Deus? Ora. Até Jesus Christ, o santo, o imaculado, o poderoso, o magnífico, orou para fazer a escolha dos 12 discípulos. Vou escolher 12 magníficos, os 12 Avengers. Vou-lhes encarregar de uma missão top. O santo, o puro, o Filho de Deus orou. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, passou a noite em oração. O santo, o conectado, o ligado, o manto, o homem do manto, orou para fazer as suas escolhas, escolher as pessoas. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Porquê é que estes homens mudaram a história? Foram escolhidos de acordo com a vontade de Deus. Quer fazer história na sua história? Ande de acordo com a vontade de Deus. Ora a Deus. Procure Deus. Encontre-se com Deus. Tenha uma reunião com Deus. Tenha um tete-a-tete com Deus. Discuta com Deus. Argumente com Deus. Muitas vezes procuramos argumentos e razões e conclusões de homens, quando o Altíssimo, o Poderoso, o Justo Juiz está... Pede-me, fala comigo. Ele agora, esta noite, ele vem falar comigo. É agora que eu vou conseguir escrever uma frasezinha na sua vida. Mas não, não tive a oportunidade de você participando na vida dele. Neemias orou, jejuou e lamentou. Como é que eu posso ter a certeza da vontade de Deus? Através da palavra de Deus. É lógico. 1 Reis 22, 4, 5 diz o seguinte: então ele perguntou, quem? O rei de Israel, ao rei Josafá: vais comigo atacar Ramote? Josafá respondeu: quando estiveres pronto para a batalha, eu também estarei. E assim também os meus soldados e a minha cavalaria. No entanto, não obstante, é de suma importância, versículo 5 diz o seguinte: vamos consultar a Deus, o Senhor. Ok, eu tenho um projeto. Existe um projeto que é uma guerra. Mas Josafá vai dizer: existe esse projeto, no entanto, eu primeiramente tenho que consultar o Senhor. O que é que diz a lei do Senhor? O que é que diz a palavra de Deus? Qual é a vontade de Deus em relação a essa decisão? É como nós devemos fazer, irmão. O que é que eu devo fazer? Tem que se pautar na palavra de Deus. Invista tempo na tomada das suas decisões de acordo com... Quer comprar um carro? O que é que diz a palavra de Deus em relação ao carro? Quer comprar uma casa? Quer iniciar um relacionamento? Isto agora é hora uma semaninha, ora uma semaninha, é tudo festa, ora uma semaninha, ora 2 semaninhas, e já está. É da vontade de Deus casar com aquele homem, casar com aquela mulher. É da vontade de Deus. Tem 15, tem 14, tem 13, tem 17. É já. As minhas emoções. Eu sou homem, tenho as burburas. E o mais incrível que é, sabe o que é? Namoramos hoje e daqui a 6 meses já estamos a casar. E porquê? Sabe quando você pergunta a razão pela qual vão casar assim à pressa? É para não pecar. E mete as mãos na minha cabeça e pergunto: desde quando o projeto de casamento foi entregue, confiado ao homem para você não pecar? Desde quando o projeto matrimonial foi entregue aos homens para não pecar? Para não pecar você tem que ser santo, não é casado.
Para você não pecar tem que ser santo, procurar santidade. Casamento é para revelar, é para demonstrar, tal como o apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios, a obediência da noiva para com o noivo, a submissão da noiva para com o noivo, o amor do noivo para com a noiva. Isso é o casamento. O casamento é dar testemunho, revelar a glória de Deus entre os seus filhos e o pai. Não é para não pecar, não é para fazer sexo. O casamento vai muito além disso. Como você decide as viagens que vai fazer, as mudanças de casa que vai fazer, os investimentos que vão fazer. Como é que você decide essas coisas? Através da palavra de Deus. Se é o tempo, se não é o tempo. Se há condições para isso ou não. Se existem bases bíblicas para você decidir dessa forma. Muitas vezes batemos com a cara no chão por causa de não decidimos de acordo com a palavra de Deus. Prega-se aqui, não para. Escuta, se eu perguntar qual é que foi a mensagem que ministrei e os pontos que ministrei semana passada, estou certo que muita gente não vai saber. Estou certo que muita gente não vai saber. Porquê? Porque vêm somente ouvintes e não praticantes. Procure vir para a igreja e trazer os seus apontamentos. Procure trazer um caderninho, um diário, querido diário. Hoje fui ao culto e apontar os pontos e rever os pontos, meditar sobre os pontos, praticar os pontos, para que você possa ser edificado, trabalhado, moldado. Porque muitas vezes a nossa condição na qual nós estamos aqui é como ouvintes e não como praticantes, senão não estava escrito. Não sejam somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. A Bíblia não é um menu. O que é que a Bíblia diz da forma como nós nos devemos vestir? Já repararam que até a Bíblia fala da forma como nós nos devemos vestir? Falar, sem sofismas, sem mentiras. O que é que a Bíblia diz que a forma como nós nos relacionamos uns com os outros? As nossas amizades, as nossas parcerias, as nossas alianças. O que é que a Bíblia diz sobre isso? Com quem você se tem relacionado? Que pactos tem feito? Com quem tem feito? Que negócios tem feito? A Bíblia também fala como nós devemos usar o nosso dinheiro. Como? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça, para que o homem de Deus seja apto para toda a boa obra. Foi inspirada. E muitas vezes andamos desnorteados. O que eu hei de fazer? Escuta, a pergunta, o que eu hei de fazer, já tem resposta. Você é que teve preguiça de procurá-la. O que eu faço da minha vida? Está aqui, diz aqui. O que eu devo fazer com aquele irmão que me ofendeu? Tenho que perdoar. O que eu devo fazer em relação à obra de Deus? Tenho que servir. O que eu tenho que fazer em relação ao meu dinheiro? Tenho que ofertar. O que eu devo fazer em relação ao faminto? Tenho que abençoar. Está tudo dito. O que eu tenho que fazer em relação ao meu esposo? Tenho que perdoar e amar. O que eu tenho que fazer em relação à minha esposa? Tenho que amá-la, abençoá-la, protegê-la, supri-la. O que eu devo fazer em relação ao meu filho rebelde? Tenho que ensinar nos caminhos do Senhor para que ele mais tarde não se desvie dele. E se for necessário usar lá a varinha, diz ou não? Falta muita vara aí nos filhos. Talvez uma varada nos dias de hoje seja tirar os telemóveis. Ou tirar alguns benefícios. O que é que você vai dizer depois que o pastor incentivou a dar? Ele levou umas chineladas e não fizeram mal nenhum. Hã? Quem levou chinelada, levanta o braço. Quem está comigo aí? Oh, glória, só gente bonita. Tem graça que são os... Já levou aí, tal? Glória a Jesus por essa chinelada. E olha, a tua mãe deve ter sido um tipo ninja. Glória a Jesus por isso. Chineladas com amor. Uma bela chinelada de amor, meu Deus. Neemias quis procurar a vontade de Deus, quis andar de acordo com a vontade de Deus. Mas deixa-me andar para a frente, já me estou aqui a demorar muito tempo. Precisamos consultar o Senhor. Em terceiro lugar, qual a maneira de sabermos a vontade, termos
A certeza da vontade de Deus. Neemias 2, 4, 5 diz o seguinte: disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço que me envies a Judá, à cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu reedifique. O que é que Neemias fez? Era uma decisão importante. Escuta, Neemias tinha a missão de erguer uma muralha e erguer os portões. Para além disso, tinha que reerguer a moral de um povo. Neemias não ia encontrar um povo animado. Estava um povo completamente desanimado, destruído. Era algo muito importante. Mas o que é que Neemias, antes de tomar uma decisão por impulso, por sentimentos de coração, que muitas vezes são enganosos, Neemias foi participar ao rei. Foi comunicar ao rei. Foi buscar, procurar consentimento do rei. Foi pedir autorização ao rei. E nós precisamos disso. Andamos muito rebeldes, irmão, até mesmo dentro de casa, muitas vezes. Maridos que muitas vezes são rebeldes à opinião das suas esposas. Amor, eu acho melhor não fazer isso. Quem já fez, diga amém. Já tomou decisões por rebeldia. Não consultou a sua esposa, não quis ouvir a sua esposa e muitas vezes por rebeldia disse: eu é que mando, eu é que sei, o dinheiro aqui em casa sou eu que ganho. Receba agora aí. Ou você mulher, eu também recebo aqui, eu quero, eu posso e mando. Quem és tu para mandares na minha vida? Muitas mulheres já responderam assim aos seus maridos. E sabe que casa dividida não persistirá, não ficará de pé, não aguentará. Sabe, precisamos de deixar de ser rebeldes, precisamos de saber que não conseguimos tomar decisões sozinhos. Nós precisamos de confiar em alguém, nós precisamos de ter alguém em quem nós precisamos de identificar urgentemente pessoas de confiança, mas que não confia, sabe aquelas pessoas, eu não confio em ninguém. É impossível não existir alguém em quem você não possa confiar. Existe alguém, porque a palavra de Deus também nos ensina isso. Provérbios 24, 6. Com conselhos prudentes tu farás a guerra e a vitória virá na multidão dos conselheiros. Com conselhos prudentes, quer dizer que existe alguém neste universo, você que tem dificuldade em encontrar pessoas de confiança, a Bíblia diz que existe alguém neste universo que você pode encontrar e lhe aconselhar, dar conselhos prudentes. É impossível, meus irmãos, nós na azáfama das nossas vidas tomarmos as decisões sozinhos. Compartilha com alguém. É impossível pensarmos em tudo. Deus colocou ao nosso lado, marido, uma mulher que à luz da palavra do Senhor deverá ser sábia, deverá procurar ser sábia. Mulher, Deus colocou ao teu lado um esposo que deverá cumprir o seu sacerdócio e a sua função de profeta no seu lar, para que você possa confiar, repartir. Sabe que o fardo dividido pelos dois será mais leve. Grandes empresas são testemunho disso. Tem um grupo de conselheiros, os próprios estados, os países, os governos, têm os conselheiros. Ou você pensa que Donald Trump não tem os seus conselheiros, por mais doido que ele possa parecer? Ou você acha que Marcelo Rebelo de Sousa não tem os seus conselheiros, que os possa aconselhar? Será que Macron não tem? Será que até mesmo Putin não tem? Claro que tem a sua corte, os seus homens com os quais... Isso dá-nos uma visão mais ampla a nível de discernimento. Porque, por exemplo, eu como pastor, eu preciso ter ao meu redor pessoas, minha esposa, líderes, obreiros, pessoas, amigos íntimos que nos possam clarificar em relação não só às decisões que tenho que tomar, mas também aos erros que eu possa ter tomado. Preciso dizer, pastor, e já levei puxando a orelha. Glória a Jesus por isso. Já levei puxando a orelha.
dos meus conselheiros, dos meus amigos. Olha, essa decisão, E é bom. Você ajudar a crescer, fazer parte do crescimento. Sabe, quando tem aqueles amigos que só elogiam, tome cuidado com isso. Mas aqueles que o edificam e puxam a orelha e dão uma varadazinha, esses sim são os verdadeiros amigos. Querem ver crescer. Nas tomadas de decisões, precisamos estar perto das pessoas, consultar as pessoas que nos são próximas. Existem 3 tipos de pessoas que nós devemos consultar, nas quais eu já falei aqui. Primeiro, esposo, esposa e também filhos. Você procura, pai e mãe, saber, por mais, às vezes, mais tenra idade que seja, procurar saber qual é a vontade dos seus filhos em relação a determinada coisa. Por exemplo, os nossos irmãos que vêm do Brasil para Portugal. Antes de vir para Portugal, esposo, você falou com a sua esposa. Esposa, você falou, tiraram uma reunião. Mas procuraram saber qual é a tua vontade, meu filho. O que é que vocês acham? O que é que vocês acham desta decisão? Falava com o Odair e com a Thalita lá no Brasil. E eu falava com eles e dizia, já falaram um com o outro, já decidiram unanimamente, já estão de comum acordo, amém, amém. Pastor, até falámos com o Miguel. E ele disse assim para nós, olha, eu já me estava aqui a acomodar, a gostar dos amiguinhos e tal, mas seja qual for a vossa vontade, eu estou junto. E que exemplo fantástico de reunião de família. E estou certo, e já os alertamos, que a vinda deles trará alguns desafios. Mas estando a família unida, estou certo que ultrapassarão todos esses desafios e serão vitoriosos. É importante, peça, consulte a sua esposa, consulte os seus filhos, consulte o seu marido, para que possa decidir unanimemente. Amém? Por outro lado, você tem pastores, tem anciãos. Eu quero falar com os anciãos, com as pessoas experientes, que já têm anos e anos de vida nesta terra, que já têm uma enciclopédia de decisões. Podem consultar as boas e as decisões más, e com elas vos ajudar. Qual é que foi a última vez que você procurou uma pessoa assim mais velha, mais experiente na sua comunidade para pedir um conselho? Não estou a falar de família, uma pessoa mais velha. A irmã Margarida. Você precisará de um gabinete de 3 horas. Procura a irmã do GU de Palmela. Leva um sermão ali. Eu, às vezes, sou sincero, as irmãs gostam de falar. Amém. Glória a Jesus por isso. Estava online. Amém, irmã Margarida. Glória a Jesus pela sua vida. Mas escuta, às vezes nós, malta nova, e com às vezes muita ansiedade e desespero em fazer as coisas, não valorizamos as palavras dos anciãos. Ei, né, fala. E às vezes não valorizamos. Só que essas palavras ditas são palavras cheias de experiência, cheias de lições que nós podemos... Uma pessoa que já passou pela vida, já passou pela nossa idade e tem muito a ensinar-nos. Então valorizemos os anciãos. Ancião é aquele que tem experiência, é aquele que nos pode trazer luz à escuridão, pois já passou por ela. Não queiramos somente saber quando passarmos pela situação, que possamos jogar na antecipação, saber antes de passar. Quando estou a entender o que eu estou a dizer. Não espere ter 82 anos para viver essa experiência. Está-lhe a dar de borla. Você na internet compra um curso para saber determinada matéria, paga 50, 100, 200, 300 reais. A irmã Margarida dá-lhe de graça, free. 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 Talvez você procure ser doutor, professor, coach, conhecido. Quantos seguidores você tem, irmã Margarida? Não procure seguidores. Procure experiência e intimidade com Deus. Amém? Para além das pessoas experientes, mas também piedosas. 1 Pedro 5,5 diz o seguinte: rogo igualmente aos jovens
Sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns com os outros. É nosso papel, malta nova. Onde está a malta nova aí? Respeite. Respeite. Então você no domingo vai procurar, ou mesmo hoje, se você ver alguém, agora cuidado. Procura os anciãos desta comunidade. Procure estar perto deles. Procure dar um abraço. Eles têm aquilo que você precisa e você tem aquilo que eles precisam. Eles têm a experiência, você tem a atenção. Quando estão a entender o que eu estou a dizer? Eles têm a experiência, você tem a atenção. Dê-lhes um abraço, dê-lhe um carinho. Senta ali no lounge bonito, paga uma coxinha, paga um enrolado de salsicha. Olha aquilo que o Pedro diz. Pedrão, roga igualmente aos jovens, malta nova. Sede submissos aos que são mais velhos. Consulta aos anciãos. Irmã Margarida, irmã Joaquina, irmã Francisca, você acha que eu devo casar com aquele irmão que está ali? E a irmã Margarida, a Francisca, a Manuela, seja o que for, ou o irmão, vai dizer assim, eu não estou bem com quem? Não estou. Mas o que é? Ele é crente, está na igreja, as perguntas-chave, é trabalhador, é trabalhadora. Como é que ele trata os pais? Como é que ele trata a mãe? Como é que ele trata os irmãos? Ele vê aí, as perguntas-chave está na boca dos anciãos. Já tem experiência. Não é só palavras ricas em conhecimento, mas em experiência. Já viveram isso. Amém? Quarta maneira de saber quem está desejoso de ir embora, diga amém. Vou já terminar. Quarta maneira de saber a vontade de Deus. Esperar a hora certa. Qual é a hora certa? Como é que vamos definir a hora certa? Repara só. Neemias demorou cerca de entre 4 a 5 meses. Começou a campanha de oração, jejum, no ano Quisleu. Talvez novembro, dezembro. O mês Quisleu, acho que é novembro, dezembro. Nissan era o mês março, abril. Então foi entre 4 a 5 meses para... Mas teve que esperar. Talvez a sua vontade, o meu desejo, meu Deus, os meus irmãos estão cheios de fome. Diariamente passam por invasões, injustiças. Onde é que estão as portas para as causas serem julgadas? Onde é que estão as muralhas para os proteger? Não há comida, não há proteção. O desejo da hora certa era agora. Era de imediato. Talvez, como saber a hora certa de plantar uma igreja em Lisboa, em Madrid? Como saber qual é a vontade de Deus de embarcar em missões, seja em determinado continente for? Sabem, muitas vezes ter um projeto ou a urgência de concretizá-lo não quer dizer efetivamente que tenha que ser agora. O facto de existir, não, apareceu-me esta oportunidade, então eu tenho que decidir meu Deus, porque estamos a contar no tempo do homem. Estamos a fazer de acordo com o homem. O homem disse que tínhamos de decidir até amanhã, então eu tenho que decidir até amanhã. O homem disse que se eu não decidir agora, a renda vai aumentar mais X. Se eu não comprar agora, compra agora, que agora é 15% mais barato. Você vai comprar ou não? A gasolina baixou. Anuncia, segunda-feira a gasolina está mais barata. Você vai abastecer ou não? Basta um impulsozinho. Basta um impulsozinho. Você passa na Zara. Promoção, letra grandona. Já se perguntou porque é que as letras promoção estão grandes? Nunca pensou? Que é para chamar, despertar o impulso da compra. E quem vai primeiro? Porquê? Porquê? Talvez seja algo biológico, neural. Não sei, as mulheres são despertas logo. Também há homens assim, com impulso, ok. Mas se formos fazer uma sondagem, talvez... Ela por ela, mas as mulheres...
E às vezes nós queremos tomar as decisões já agora. E Neemias decidiu em 4 meses. E porquê é que ele decidiu em 4 meses? Porque ele não queria dar asos, não queria dar prioridade à reação por impulso. Não, eu quero fazer não por impulso. Eu quero fazer de acordo com a vontade de Deus. Pastor, temos que ir dar uma cesta básica aos irmãos ali que não comem há uma semana. O que é que você vai fazer? Dar a cesta básica a correr. Mas não, você não pensa, não, vou orar para saber a vontade de Deus, porque o irmão que pediu a cesta básica, você tem a certeza que não tem mesmo recurso? Você tem a certeza que até pode estar a corromper um propósito da vontade de Deus, que era propósito de Deus passar por essa situação mais um dia, porque mais um dia não convertia só o pai, mas convertia o pai, a mãe, o filho, a filha, os avós. Mas porque você foi lá, supriu uma necessidade, já só ficou pelo pai. Não sei, talvez seja isso. E às vezes nós não queremos, primeiro nós não podemos dar oportunidade ao impulso do nosso coração. Jeremias 17:9, enganoso é o coração mais que todas as coisas e perverso quem o conhecerá. Neemias demorou 4 meses em segundo lugar. Porquê é que eu não devo? Porquê é que eu tenho que saber o tempo certo? Porque pode ser uma armadilha de Satanás. Quando já caíram aí, decidiram e caíram em altas ciladas, o laço do passarinho aí, a armadilha do capeta, a foice da morte. Quantos já foram varridos pela foice da morte? Porquê? Parece-me que é a decisão certa. Parece-me que é a decisão certa investir na bolsa agora. 5.000 euros, vou investir tudo na bolsa. No outro dia, ou no grande crash que aconteceu nos Estados Unidos, acha que não tinham lá crentes? Possivelmente. E os Estados Unidos e pentecostais, se for preciso. Quando souberam deste acontecimento, o crash, Bolsa de Valores de Nova York caiu abruptamente, grandes ricos perderam tudo e muitos se atiraram, suicidaram, mataram-se. Porquê? É agora e vamos investir tudo e de repente, zero. Uma armadilha de Satanás. Cuidado. Senta-te, reflete, pede conselhos, senta-te com os anciãos, as pessoas mais velhas, com as pessoas experientes. Senta-te com o teu pastor, com o teu líder, com os obreiros da igreja. Senta-te com os teus pais. Pergunta aos teus pais. Pergunta à tua esposa. Senta-te com os teus filhos. Não reages por impulso. Pode ser armadilha de Satanás. Quinto lugar, para terminar. Como é que eu posso saber, ter a certeza que é a vontade de Deus? Eu sei que a expressão do Deus proverá, e Deus provê. Deus provê. Vou colocar fé, colocar o pé onde não existe ponte. Quantos já ouviram estas? É? Mas vamos pensar o seguinte, meu Deus do céu. Existem decisões na nossa vida e nós temos que ter, no mínimo, um planeamento. Às vezes não é fé, é loucura. Às vezes é loucura, irmão. É loucura. Eu ouço às vezes coisas que me espantam, dizer situações que ocorrem é da vontade de Deus e depois tudo isso se resumir a problemas, dificuldades, situações. Onde está a vontade de Deus nisso? Só se aquilo se traduz um espinho na carne, porque não tem sobrebeiças. Escuta, ter uma estrutura, ter uma equipa, é fundamental antes de uma tomada de decisão e saber se é a vontade de Deus, se as coisas estão a ocorrer. Neemias não tem esperado 4 a 5 meses, ele ia de mãos a abanar para Jerusalém, sem nada. Se ele reage por impulso, ele é ceifado de Satanás e não leva nada, não leva mão de obra, não leva matéria-prima, não leva tropas de segurança, não leva nada. Escuta, o facto de Neemias ter esperado, ter orado, ter jejuado, ter clamado, ter esperado o tempo certo, aconselhado, pedido permissão à pessoa certa, ter colocado o seu rosto no chão, deu-lhe a capacidade, a condição de sair daquela cidade com os papéis todos assinados. Você quer papel assinado? Quer papel assinado? Quer? Espere, aconselhe-se, aguarde. Neemias 2:8, Neemias vai requisitar matéria-prima.
Ele precisava de madeira para a construção. Ele precisava de um crédito, uma carta de crédito, dinheiro, fundos, manuseamento. E o rei dá. Neemias 2:11, ele precisa de uma escolta para ir até Jerusalém. Porque com toda a certeza na sua deslocação ele iria passar por um campo inimigo. Ele precisava de guarda. Ele precisava ser protegido. Ele podia ser morto, podia ser roubado, podia ser, sei lá. E o rei concede. Neemias 3 vai precisar de mão de obra. Como é que ele vai erguer os portões, as muralhas sozinho? Sou um tolo. Mas em Neemias 3, Deus vai levantar sacerdotes, os de Jericó e os tecoitas. Este projeto não vinha somente do coração de Neemias, mas de Deus. Está escrito que, inclusive, os ourives foram levantados, chamados para esta grande construção. E você sabe que os ourives estão habituados a trabalhar com a manusear pequenos artefactos, digamos assim. A especialidade, com toda a certeza, dos ourives não é trabalhar pedras, cimento, argamassa, madeira, mas trabalhar pedras preciosas. E os mesmos foram chamados. E ele constitui uma equipa sólida para a construção do seu projeto. Quem é a tua equipa? Nesse sonho, nesse projeto, com quem? Só conto comigo. Dou o peito às balas. Sou só eu, pastor. E eu basto. Vai-se cansar. Das duas uma, você até pode construir a sua casa, mas não vai ter prazer na mesma. Sabe porquê? Porque roubou-lhe tempo com os seus filhos, tempo com a sua esposa, roubou-lhe saúde, está desgastado. Você vai olhar para a sua casa. Conhecem aquelas pessoas que construíram grandes impérios? Sabem, uma pessoa bastante conhecida, Elon Musk. Você consulta o podcast da Rádio Observador e ouça lá sobre a vida de Elon Musk. O homem mais rico, eu pensava, este homem, poxa, deve fartar-se de viajar. É um homem que dorme na empresa, já casou inúmeras vezes, tem filhos de toda a mulher e que é feitio. Meu Deus do céu, que vida é esta? Para que tanta riqueza, se não usufrui dela? Eu com toda a certeza, às vezes penso que existem filhos no meio de famílias ricas que pensam assim, eu preferia ser pobre, porque se fosse pobre, tinha o meu pai sempre comigo. Mas como sou rico, não o tenho comigo. Salmo 127. Trabalhar, construir, porque se não for o Senhor edificar a casa, em vão são os que nela edificam. Se não for o Senhor a guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Ande de acordo com a vontade de Deus, para que tenha proveito no pouco e no muito. Ande de acordo com a vontade de Deus para que os seus planos sejam bem-sucedidos, mas que acima de tudo agrade o coração de Deus. Seja fiel, seja justo à palavra e à vontade de Deus. Neemias teve a provisão, os materiais, a proteção e foi bem-sucedido. A conclusão desta grande obra se fez em 52 dias. 52 dias foi o tempo que demorou a levantar aquelas muralhas e aqueles portões. E você vai me dizer, mas isso era fácil. Não, foi projeto de Deus. Foi sabedoria. Não demorou a tomar a decisão. Foi cauteloso, foi providencial e foi inteligente. Que nesta noite, em nome de Jesus, que em todas as nossas decisões nós possamos priorizar qual é a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade, independentemente do resultado. Eu quero andar de acordo com a tua vontade. Eu vou orar, vou procurar, vou escavar bem fundo até encontrar qual é a tua vontade. O que desejas para a minha vida. Vou procurar os anciãos, os conselheiros, os pastores, os obreiros, os líderes desta casa. Vou procurar o meu discipulador antes de tomar uma decisão importante na minha vida e no ministério. Vou-me aconselhar. Vou estar perto. Vou reunir uma equipa. Nem que seja de oração, nem que seja de intercessão, nem que seja uma equipa. Eu, a minha esposa e os meus filhos, e os meus sogros e os meus pais. Vamos juntos, estar juntos. Uma equipa, não queira ir à luta sozinho.
No ministério vou contar, no louvor vou contar com os músicos todos, vamos estar aqui juntos. Vou ser meigo, vou ser doce, vou compartilhar, vou ser um ouvinte. Muitas vezes temos dificuldade em ouvir. Não é por acaso que Deus dá-nos 2 orelhas e uma boca. Já pensou nisso? 2 orelhas para ouvir mais do que uma boca que falar menos. 2 orelhas. Olho, 2 olhos. Isso deve querer dizer alguma coisa a Deus. Deus podia pôr só um olho, não é? Como um ciclope. Não é? Ser um ciclope, ter só um olho na testa. Não é? Ou o Doutor Estranho tem 3, não é? Mas disse um ciclope. Mas tem 2, então quer dizer que eu tenho que observar mais. Ouvir mais. E falar menos. Falar o necessário. Irmãos, vamos andar de acordo com a vontade de Deus. Podemos orar por isso. Lucidez espiritual. Que Deus nos dê lucidez espiritual nesta noite, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Vamos orar para que seja feita a vontade do Senhor. Para que nós andemos de acordo com a sua vontade. Para que nós tenhamos a certeza da sua vontade. Para que nós sejamos como Neemias. Para que nós decidamos como Neemias. Para que nós não nos precipitemos. Que nós sejamos cristãos maduros e saibamos decidir de acordo com a vontade de Deus. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails.